Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta no canal, voltando com algumas aulas de desenho e que também essas aulas vão servir para alguns alunos aqui, né, que eu tenho, que eu oriento. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, que é Princípios de Forma e Desenho. Ele é um livro que ele vai trazer aí as principais características, né? Ele vai trazer aí os princípios do desenho e vai mostrar algumas de suas partes aí, né? Proporcionar, né, do conhecimento básico aí do desenho. Essa parte aqui é o sumário do livro. Então, às vezes a gente acha que o desenho é simples, né? Assim, na questão de pegar o lápis e só desenhar, mas tem uma teoria em cima do desenho. E dentro dessa teoria, eu vou explicar um pouco aqui a questão do sumário. Esse vídeo, ele é um vídeo dedicado àqueles que querem se aprofundar ao estudo do desenho, de uma forma bem assim teórica, de uma forma talvez um conhecimento mais acadêmico e mais profundo. Ele não é um vídeo de tutorial de desenho, né? Eu quero abordar aqui alguns conceitos. Dentro do canal aí, você tem outros vídeos mais rápidos de desenho, tanto que eu faço quanto de tutoriais. Então aqui ele vai falar primeiro sobre a linguagem do desenho, né? O que é o desenho? Qual que é a linguagem? O que significa, né, a questão do desenho e a sua relação com a linguagem visual. Logo em seguida ele vem falando dos elementos do desenho e eu vou resumir aqui um pouco, né, para também não estender demais, algumas partes e algumas características, criando com vocês depois aqui que eu entrar mais, um resumo que eu vou fazer aqui no tablet e talvez depois eu possa até disponibilizar esse arquivo aí para quem comentar, né, para vocês que deixarem o e-mail aí nos comentários, ok? Então aqui a gente tem o que é o desenho, linguagem visual, os elementos do desenho. E com isso vem aqui alguns elementos que eu até coloco como elemento design, né? A questão da forma, a repetição, estrutura e dentro de cada item dessas variações. Similaridade, gradação, radiação, anomalia, contraste, concentração, leitura, espaço, forma bidimensional. Então, isso aqui, esse livro, ele traz toda uma questão de um alfabetismo visual, né? Deixa eu ver se tá bacana aí para vocês. Ok, esse vídeo deve ficar bem grande, porque na verdade eu quis fazer uma aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, ele é um livro todo em preto e branco, ele é um livro acadêmico, aí vamos dizer, né, que a gente geralmente indica ele nas aulas aí. Então ele fala um pouco a questão do computador, né, dos desenhos gráficos. Então ele começa contando aí a questão da história do desenho, né? É diferente quando a gente vê, né, uma forma assim, com essa daqui, essa daqui. Existem características visuais que vai separar, né, e vai identificar esses elementos. Então aqui, olha, vamos lá. Chegar na primeira parte aqui do livro, que ele fala onde começa um desenho, né, que é a partir do ponto. Depois ele cria a questão do formato, das repetições, tá? Ele trabalha com as repetições. Eu quero chegar aqui mais à frente na questão do desenho dentro da sua teoria, né, que seria a linguagem visual, que ele é um desenho prático aí, né, e ele é ensinado geralmente no primeiro ano aí, a gente está aí no primeiro, né, eu tenho alguns alunos do primeiro período que já entra precisando aprender o desenho e também as suas variações, né, interpretação da linguagem visual. E aqui vem, né, os elementos do desenho, que eles têm aqui a sua divisão de elementos conceituais, visuais, relacionais e práticos. Então é uma parte bem teórica que trata aqui no livro, que geralmente isso às vezes passa batido na hora de você fazer o seu desenho, né? Mas ou de forma inconsciente você está trabalhando com todos esses elementos.
nos elementos e com isso, gente, eu vou aproveitar aqui e vou falar para vocês e a gente vai acompanhar aqui, porque eu vou fazer com isso como se fosse um mapa mental, um resumo, para ficar uma explicação melhor aí. Deixa eu tentar. Eu acho que agora aqui vai dar certo, que aí todo mundo vai acompanhando, tá? Então, eu tenho aqui primeiro, ó, são os elementos. Vamos ver, essa canetinha vai escrever aqui, né? Eu ia fazer à mão, mas eu achei melhor fazer aqui no iPad com vocês. Depois eu quero colocar outros vídeos aí também de como usar, né, alguns aplicativos do iPad. Acho que foi. Pronto. Esse aqui eu tô usando o GoodNotes, tá? E aí vamos para elementos conceituais. Então eu acho bacana escrever, gente. Escrever é uma forma que a gente tem aí de guardar, né? De guardar os conceitos, de estudar sobre esses conceitos também. Dentro dos elementos conceituais, a gente tem o quê? Linha, a gente tem o plano, temos também o volume, e o primeiro deles, e importante, que é onde tudo começa, que é o ponto. Então, nós temos, assim, 4 elementos conceituais, tá? São os 4 elementos conceituais do desenho, tá? Esses elementos, eles na verdade, eles fazem essa composição aí, né? E você consegue trabalhar todo o desenho. Por exemplo, ali, à medida que um ponto se move, né? Você tem um ponto. Então, o conceito é, à medida, o ponto, ele vai indicar a posição, né? Esse ponto dentro de um espaço, ele vai indicar ou uma posição, se está central, se está em cima, embaixo, que depois vem a discussão de peso. Então, o ponto, ele vai indicar uma posição. A linha é o quê? À medida que o ponto vai se mover em sua trajetória, como se tivessem vários pontinhos aqui, o que acontece? Ele vai criar a linha, tá? E essa linha criada, a partir do momento que ela vai, né, andando e vai começando a criar questão de largura, comprimento, ela se torna um plano. E esse plano depois, quando ele começa a girar, quando esse plano começa a rodar, a gente começa a ver a questão do volume, né? Ele se desloca, então a gente trabalha com a questão do volume aí no plano, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo básico aqui dessa questão dos elementos conceituais, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. Então, vamos partir agora para um próximo grupo de elementos. Os elementos visuais, tá? Elementos. Eu acho que vocês acompanhando aí, vocês podem criar, pegar um A3 e fazer isso numa folha e deixar aí sempre para lembrar. Então, nos elementos visuais, né, que é quando a gente desenha o objeto no papel ou no digital agora, né, a gente tem a questão do formato, tamanho, cor e textura. Então, esses são elementos, né, visuais, né, que é qualquer coisa que pode ser vista. Aí você tem o formato dessa coisa, né, que é a questão do formato, por exemplo, o formato de um retângulo, de um quadrado, enfim, você tem aí essa ideia de formato. No segundo momento, a gente tem a questão do tamanho, né, que é onde esse tamanho aí ele pode variar, então você tem o formato aqui,
Depois você tem a questão do tamanho, a cor, né? Que você vai aí depois, a partir de algumas técnicas, colocar a cor desse elemento aí, criando variações, né? Utilizado no sentido amplo. A textura, que se refere às características da superfície de um formato. Essa pode ser simples ou decorada, né? Lisa ou áspera, e pode agradar tanto ao sentido do tato quanto ao olhar. Então você tem aí no formato a questão da cor e da textura, né? Que você pode aí ter o alto relevo, baixo relevo, liso, decorado, simples, enfim. Então esses são os elementos visuais, tá? Os elementos visuais aí do desenho, que é o formato, o tamanho, a textura e a cor. No outro momento, vamos ter mais um grupo de elementos aí, que são os elementos relacionais, tá? Então, são os elementos relacionais. Esses elementos relacionais, eles vão ter aí, né, que vai ser em relação à localização e à inter-relação desses formatos no desenho, né? Então, esses relacionais vai depender em relação ao outro, né? Para você identificar aí a direção, por exemplo, você só vai conseguir identificar a direção de um em relação ao outro. Então, por isso que eles são relacionais, tanto que um dos elementos é a direção. Então, como primeiro elemento aí, a gente tem a direção, tá? Depois nós temos a posição, o espaço, a gravidade. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas na hora que a gente fala aqui, as pessoas começam a falar por aqui também, mas enfim. Então temos esses lugares assim, né, dos elementos relacionais com as suas coordenadas aí, ó, elementos relacionais de direção, posição, espaço e gravidade. Então esses são o que linka aí, né, com relação de um elemento com o outro. Então na direção a gente tem aí, né, um exemplo de um com o outro, né, se ele vai estar aí de acordo com a referência. E aí nós temos aqui, né, outros elementos, que esses eram assim, os elementos práticos, né, que são os elementos práticos, eles são os que vão estar relacionados aí, né, ao conteúdo e extensão de desenho. Então vamos colocar aqui elementos práticos, que seria o quê? O que estaria representado com isso? Seria a questão da representação, significado e a função. Então, isso daqui é visto de forma mais aprofundada ainda na questão da semiótica, né? Quando você vai estudar aí as questões de imagem, de análise da semiótica também. Isso que eu tô fazendo, gente, é um mapa mental, assim, né? Bem simples aqui, onde eu tenho a ideia central e daqui o que significa. Dentro de cada ainda desse, né? Cada balãozinho desse, eu ainda poderia estar colocando aqui, né? Um significado, vamos dizer assim, função. Ela está relacionada ao propósito. O significado, né? Ele está relacionado aí quando ele vai transmitir uma mensagem. Então, transmissão de uma mensagem. E a representação, quando um formato ele é derivado da natureza ou do mundo feito pelo homem, é figurativo ou ele pode ser realista, estilizado e abstrato. Então, ele pode ser aqui realista, abstrato, estilizado. Então, aqui são algumas questões aí relacionadas aos elementos práticos que a gente vai ter
3 elementos práticos, tá? Relacionado ao desenho aí. Então, aqui, basicamente, eu falei dos elementos, dos seus significados, e no próximo vídeo, quem sabe aí, eu dou continuidade a toda essa explicação aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí o mapa mental de vocês, aprofundem nos estudos, que depois a gente terá mais conteúdos como esse, mais profundos. E se vocês gostarem aí, manda uma mensagem, compartilha, inscreva-se no canal, curta e tudo mais que vocês já sabem, ok? Um abraço de Daniela Brito. Tchau!